Aquilo que fomos ontem nos fez chegar até aqui. Por isso, a importância de mantermos a nossa memória viva, porque sem passado não há presente, não há futuro. A Câmara dos Dirigentes Lojistas de Mossoró, a CDL, tem a honra de apresentar, a partir de agora, o projeto Memória Viva, iniciativa que tem como objetivo resgatar, contar a história de grandes empresários moçoroenses, empresários que fizeram história e que devem ter a sua história reconhecida e enaltecida, empresários que contribuíram de forma expressiva para o crescimento econômico de Mossoró, da região, de todo o estado. O projeto ele é iniciado a partir de agora. A gente tem a honra e a alegria de anunciar a presença do empresário Francisco Assis Neto, ou simplesmente Assis Dawzi Braz, como ele é mais conhecido, ele que carrega no sobrenome o nome da empresa que construiu, na empresa que tem mais de 40 anos de história. Ele vai contar um pouquinho para a gente melhor essa história. Quem me acompanha nessa entrevista é o presidente da CDL Mossoró, Estênio Max, que está aqui com a gente também. Estênio, seja muito bem-vindo ao projeto Memória Viva. Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre esse projeto, sobre essa iniciativa. Bem, Marcelo, agradecer também ao seu Assis a presença. Muito importante, a gente sempre imaginou que a CDL, as entidades de classe, acho que a sociedade civil, como de um modo geral, ela deve reconhecer, não só quando parte, mas em vida, e dar nome a um projeto como esse, Memória Viva, é trazer para o presente, deixar um legado do passado, mas principalmente preparar aquelas pessoas para o futuro. Esses jovens que estão hoje na universidade, os jovens empresários, os empreendedores, e mostrar que não, independente do local que você viva, independente do local que você esteja, independente do estado social, se você tiver fé, coragem, for uma pessoa empreendedora, pautar pela ética, pela honestidade, pela transparência, um dia você vai chegar lá. O trabalho ele nunca é demais. Quando você vive com e sempre pautando uma linha reta, de ética e honesta, você chegará lá. E hoje o nosso convidado, Francisco Assis Neto, hoje nos dá aqui a honra de participarmos desse novo programa, desse novo canal que vai poder, né, inspirar as pessoas que já passaram, jovens que estão por vir e as gerações futuras, todos os seus ensinamentos, como é que ele conseguiu repassar, como é que ele consegue dar conta, como é que ele faz com que toda essa engrenagem funcione e que começou lá de baixo e hoje consegue ainda manter toda essa estrutura, tendo principalmente paz, tranquilidade, harmonia entre todos esses segmentos de vários ramos diferentes. Isso aí é o que a Memória Viva vai contar. O antes, o durante e aí a continuação, que esse é um programa que começa hoje, mas é que ele vai prosperar por muitos e muitos anos. Seja muito bem-vindo, seu Francisco, ao nosso programa aqui. Obrigado. Estou às suas ordens. Então vamos começar a nossa entrevista, iniciar o projeto, o programa Memória Viva, e dessas coincidências que a vida apresenta, senhor Assis, o senhor celebra aniversário no Dia do Trabalhador, 1º de maio, não é isso? O trabalho é a sua vida, é a vida do senhor? Sim, né? O trabalho. E não é a minha vida, eu acho que deve ser a vida de todo mundo, né? O trabalho não tem outra maneira de você viver. Hoje, para mim, dinheiro não é o problema, trabalho é que eu gosto de estar trabalhando todo dia, levanto, já sei que eu tenho o que fazer, venho para o meu escritório trabalhar. Então, eu acho que trabalho é uma das coisas mais importantes e pensar grande. Né? E o senhor começou a trabalhar desde muito cedo, né? Aos 8 anos ali já carregava latinhas de água. Conta um pouquinho pra gente dessa história. Casa para ganhar um dinheirinho e tal. E nessa época eu nem precisava tanto isso, porque meu pai já tinha mas eu não só fazia isso não. Dia de domingo eu pegava e ia lavar cavalo, tinha feira, eu pegava os animais, ia dar banho e tal. E no fim juntava um dinheirinho e tal. Mas sabe, eu aprendi com meu pai veio da Paraíba e tal, chegou no interior do Rio Grande do Norte
trabalhando no pesado. E quando era dia de domingo, todo mundo ia farrear, ele ia tirar mel de abelha. E quando terminava, arrumava mais dinheiro que a semana todinha ele trabalhando. E arrumou um dinheirinho, começou a comprar couro de boi, de bode e tal. E começou a vida assim, né? Então eu tive uma boa escola aqui, isso eu faço tudo para transmitir isso para meus filhos, né? Então trabalho e honestidade e pensar grande, isso foi o meu lema nessa história. O senhor veio do interior, mas veio a Mossoró, chegou cedo, trabalhava, o senhor já era um empreendedor nato, né? Desde o início, né? A gente começou aqui da lata eu sabia, mas do couro não. Mas aí de repente o seu pai, né, o seu Otávio, lhe deu uma missão. Como foi para o senhor encarar, com aquela tão pouca idade, o senhor encarar uma missão que lhe foi dada, que foi tomar de conta do primeiro posto de combustível? Foi uma das maiores missões que eu tive na vida, foi essa, né? Porque 15 anos. Experiência de negócio muito pequena, e me entregaram um posto de gasolina. Primeiro eu tinha que pagar esse posto, porque papai comprou em 3 anos e eu que tinha que pagar. Então era trabalhando dia e noite, mas comecei a vender fiado e a turma não pagava. Eu tive que ficar devendo a companhia, a ESSO, nessa época era a ESSO. E a ESSO foi e me cortou o crédito e jogou meus títulos em cartório. Aí fui a meu pai, queria que o senhor me emprestasse esse dinheiro para eu pagar a ESSO. Eu disse, não, eu não tenho. Eu comprei esse posto fiado e tal, eu não tenho, vá receber seu fiado para pagar a conta. Aí, passei 2 anos pelejando com título em cartório e sofrendo, comprando. Né? Mas isso me deu uma lição de nunca... Pode ser o dinheiro mais barato do mundo, não me interessa. O dinheiro é meu. Banco, nunca cresci com dinheiro de banco, nada. Não, entendeu? E aprendi aí, passei 2 anos, aí não, comecei a crescer com meu dinheiro, devagarinho e tal, com meu dinheiro. Mas foi uma das maiores, a missão mais difícil foi essa aí de tocar um negócio com 15 anos, não é mole, né? O senhor ficava só com 30% do lucro, era isso? Exatamente. Eu tinha, na negociação era essa, eu tinha que pagar o posto lá, mas sobre o lucro eu tinha 30%. Mas aí eu arrumei um dinheirinho com 30% mesmo, arrumei um dinheirinho, daí a pouco saí muito bem. Daí do posto eu fui para os Ibrais. Os Ibrais começou de... É importante falar dessa transição, a gente conversando aqui agora há pouco, e o seu Assis, falando agora há pouco, o seu Assis falou um pouco dessa história da transição do posto. A gente foi começando com o posto ESSO, acho que o Bonzão, né, na época, e aí o seu Assis, eu acho que de repente ele foi um dos inventores da conveniência em posto de combustível, porque começou a vender outros produtos que não era só o combustível, acho que naquela época é gasolina e diesel, acho que não tinha ainda o advento do e lavagem de carro. E lavagem de carro. Esse negócio do Bonzão é bem interessante. O posto a gente está furando o poço lá, água mineral e tal, e a propaganda posto ESSO Bonzão, que lava água com água mineral, lava com água mineral. E água mineral é ruim, né? Até ferruja o mineral. Mas o posto, a gente chegou, aí eu comprei posto América e eu dominei a lavagem de Mossoró toda. Toda a lavagem a gente lavava carro de F-Solto, daquelas salinas e tal. E a gente cresceu muito com lavagem também, né? Então começou a agregar serviço. Não, aí começou. Outra coisa, eu decorei os telefones da cidade inteira, eu sabia, na época era pouco telefone, não sei o quê, como eu lavava carro de todo mundo e tal. Mas a gente
daí a pouco comecei a emprestar um dinheirinho para aqui, para lá, daí um carrinho eu comprava, vendia e tal, né? Eu comprava oiticica no mato, comprava castanha de caju no mato. Depois comecei a comprar sebo bovino em Goiás, ali naquela região, trazia para essa região de fábrica, até para Mossoró e uma parte de Fortaleza, a gente vendia óleo babaçu também. E com isso a gente foi juntando dinheiro e tal, e quando eu comprava castanha no mato e vendia aqui em Fortaleza. No começo a gente comprava e o cara até adiantava dinheiro para a gente comprar a castanha. Depois eu estava vendendo, já estava emprestando, vendendo castanha e ele vai me pagar depois. E eu tinha o Luiz Cidrão, que era olical e tal. Esse rapaz era pobre, empresazinha pequena e tal, e foi crescendo. E eu digo, rapaz, esse negócio de castanha é bom, eu vou botar uma fábrica. Bombeiro, botar uma fábrica para exportar, para ter 700 pessoas, tem 700 pessoas. Já abriu com 700 pessoas a fábrica? Porque naquela época era manual, você cortava castanha por castanha, era uma loucura isso. Também nós tivemos moleza, houve uma seca muito grande. Foi em 88, uma seca grande, né? Em 88. E a gente estava com 700 pessoas e aí não tinha castanha. Em maio acabava a castanha e não tinha onde comprar. Então nós tivemos um problema muito grande para tocar essa fábrica, né? Então essa história todinha do posto de gasolina. E sim, outra coisa, o posto de gasolina foi feito, a Usibrai foi feita com uma empresa de transporte. Eu tinha uma empresa transportadora, OF Silva, que era o nome do meu pai, OF Silva Transporte Limitada. Nessa época tinha tinha uma lei que você só podia ser transportador de combustível se você tivesse no mínimo 10 carros. E eu tinha esses 10 carros, tinha mais. E com isso, aqueles pequenos que tinham 1 ou 2 carros, agregava a mim e eu cobrava 10%. Nessa brincadeira, eu cheguei a ter 170 caminhões, meus eram uns 50 caminhões, no Maranhão era Petrobras, tudo eu transportava. Então, eu arrumei muito dinheiro com essa história, foi com os Ibrais, com esse dinheiro dessa transportadora e com o posto de gasolina. Doutor Assis, essa transição da Usibrais, que saiu lá na época do corte manual, ela foi se industrializando, muitos, eu sou de Mossoró, acompanhei aquilo ali crescendo, vários galpões. Como é que o senhor conseguiu ter essa evolução toda da Usibrais, a modernização, as leis trabalhistas, mas principalmente quando chegou, acho que uma das partes mais interessantes que nos causa, nem tanto curiosidade, mas também como o senhor conseguiu, de repente, que a Usibrais ela virasse uma empresa internacional. Como foi que o senhor chegou a essa? Foi a questão de buscar matéria-prima, foi a visão? O Usibrais é uma empresa, a empresa de castanha exporta, né? Ela compra, industrializa e exporta. É uma parte, a gente 20%, 30% do mercado interno, o resto a gente exportava. A Usibrais nasceu exportando, tá? A única coisa que a modernização é que antes era você pegava castanha por castanha, uma maquininha e tal, e depois aqui do Ceará tinha 2 grandes e um deles trouxe uma máquina da Inglaterra. E essa máquina ela fazia tudo, tirou a mulher E para a gente importar essa máquina e tal, nós não tínhamos condições, mas tem um pessoal aqui que fez uma máquina e nós começamos a trazer essa máquina para Mossoró e começamos a sofrer com ela, porque aí foi, né, sofremos muito com ela.
E a gente foi modernizando a empresa, cada ano a gente estava trazendo alguma tecnologia, alguma coisa, mas nunca deixamos de empregar, sempre é muita gente, foi crescendo. Nós chegamos a ter em Mossoró 1.200 pessoas, 1.200 pessoas. Eu acho que até mais um pouco nós tivemos em Mossoró. Depois aí, Mossoró, eu fiquei em Mossoró, aí meus filhos vieram estudar aqui, tinha problema, a gente tinha muito problema a gente produzia o óleo da castanha e é exportado, todo esse óleo é exportado. Aí tinha que mandar carro-tanque para cá, alugar tanques aqui, era uma série de dificuldades você ter exportação, Mossoró está aqui. Aí eu tive que... Meus filhos estão estudando aqui, vamos fazer uma fábrica em Mossoró, em Fortaleza. Aí cheguei aqui, comprei esse terreno e tal, e comecei a fábrica. Mas antes da fábrica, começar essa fábrica lá, eu arrendei a Maísa. Passei 2 ou 3 anos com a Maísa lá. Então, aqui, Fortaleza, eu vim para cá mais por conta dessa dificuldade do transporte do óleo, não sei o que mais, né? Mas continuei com Mossoró sendo a maior fábrica e essa aqui foi crescendo em Mossoró sempre a maior. E eu vi que eu tinha que botar uma fábrica lá na África, porque eu tinha que importar castanha, já tinha a fábrica lá e já mandava a castanha para cá. Aí botei essa fábrica em Gana, mas isso antes eu botei uma fábrica nos Estados Unidos. Por quê? Porque a gente dependia muito, as amêndoas nossas a gente vendia para atravessadores e tal, e ninguém conhecia os Zibrais, conhecia mais Aí eu botei essa fábrica lá para ficar mandando a nossa castanha, torrando e vendendo direto do supermercado. Então, assim, essa internacionalização do grupo Os Zibrais, como foi que ele se deu? Já foi com a chegada dos seus filhos? O senhor saiu e encabeçou esse projeto todo de frente? Foi, não, os filhos sempre, aí os filhos, tá nos Estados Unidos, aí começou, estudando lá e começou... Mas eu botei um filho lá, passou 10 anos nos Estados Unidos, na fábrica dos Estados Unidos, o mais velho, o Patrício. Então, e depois os filhos foram entrando. Os filhos entraram logo, os filhos começaram, na hora que passou no vestibular, já estava dentro aqui, trabalhando, vindo, né? Eu botei dentro da empresa. E a Os Zibrais é hoje, né, a maior empresa do mundo no seu ramo de atuação. Como é que o senhor definiria a empresa para o senhor, para a vida do senhor? É tudo. A empresa é tudo para mim. Ainda hoje eu levanto 7 horas, vou ir para a minha empresa. Isso aí, eu acho que eu vou até o fim nessa brincadeira. No dia que... aí eu vou trabalhar até o último dia, não tem conversa. Não. Então, a rotina do senhor hoje é essa? O senhor continua trabalhando todos os dias? E tal, vou para a África, chego lá, passo 15 dias naquela África, dentro de uma fábrica, brigando, vou para os Estados Unidos, é assim. Aqui já está, hoje eu andei numa fábrica, fizeram uma filmagem aí, uma fábrica nova, eu vi lá quando estavam fazendo, não tinha visto ela funcionando. Eu vi hoje a fábrica, fiquei maravilhado com a fábrica moderníssima, linda. Não é bonita a fábrica, vocês viram? Sim, assim, eu sou um jovem e olho o senhor falando em Nova Chácara, eu vejo que os seus olhos brilham, né? Acho que é a emoção de a gente olhar para trás e ver o dever cumprido. Imagino eu que o senhor, com a sua história, tenha muitos legados que foram deixados. Mas eu enxergo que um dos maiores legados, se não for o maior, é o senhor ter conseguido manter até agora a sucessão da sua família. Isso. Eu acho que isso é o maior legado. Não tem nenhuma dúvida, isso não tem nenhuma dúvida. Não adiantava ter feito tudo isso e depois, né? E outra coisa, você bota uma coisa na cabeça, na hora que você casa, tem o primeiro filho, nada mais é seu, né? Já a responsabilidade
Você tem que deixar a gente no mundo, deixando com a sua filosofia, honestidade e tal. Então isso é o meu maior legado, é a família, todos eles. E uma das maiores percas, eu perdi uma filha, isso aí foi uma das maiores percas da vida. Mas na família é o troço mais importante dessa história toda. Eu não faria nada se não tivesse uma mulher fora de série que cuidou dos filhos e tal. Hoje como está distribuída essas tarefas? Eu tenho um conhecimento mais aproximado com o Otávio, mas eu acho muito bonita a forma de administrar. O sistema hoje, os IBRAs, hoje é uma empresa grande e tal. Nós hoje temos um conselho, trabalhamos com o conselho, né? O conselho, eu sou dono de tudo ainda. Por incrível que pareça, eu não tenho sócio e nem os filhos é sócio. Os filhos são empregados e foi o seu dono disso aí. Mas, então hoje os IBRAs não, nós formamos um centro de controle que todas as empresas. Nós temos distribuição de combustível, construtora, né, na construção. Nós temos o ramo de financeiro, FAM Capital. Temos os IBRAs, né? São cinco ramos diferentes. Cada ramo desse tem não sei quantas empresas, filiais, não sei o quê. Então isso tem um centro de controle. Esse centro de controle eu sou o presidente e tenho os filhos como conselheiro, um dos conselheiros, e tem conselheiro de fora, Geraldo Luciano. Então esse conselho e filho, a parte de combustível toda com o Otávio, distribuidora de combustível, a parte de base de petróleo, que é aquela coisa que nós temos base, e posto de gasolina e a distribuição está com o Otávio. A parte de posto de gasolina, de construção civil e fábrica de castanha, tanto aqui como em Gana e nos Estados Unidos, é o Guilherme. E Patrício, esse está na África e também aqui na Uzibrai, na parte de campo, e é o mais velho está nisso. Então é dividido nessas condições. Né? E como é a relação de Assis, presidente do grupo, com os filhos nas empresas? Perfeitamente tranquilo e outra coisa, eles toda hora me sugando, eles querem aprender, todo dia eles estão aprendendo, então são bons, um pessoal que me ouve toda hora e nós não temos... E por isso que esse grupo vai crescer muito, ele vai crescer ainda, tá? Ele vai crescer, ninguém sabe o tamanho dele. Tá? Eu achei interessante as palavras que foram ditas e estamos aqui nesse primeiro capítulo de Memória Viva. Mas, Sr. Assis, isso aqui certamente, esse vídeo será para a posteridade, inspirará muitos jovens. O senhor teve, certamente, nessa história toda, alguns desafios, algumas coisas que marcaram a sua vida. Quais foram os principais desafios ou os fatos que mais te marcaram e que talvez esses fatos fizeram que o senhor fosse um homem mais maduro, um homem mais íntimo, um homem mais forte para poder tocar? Quais são os fatos que mais marcaram? Lógico que eu já tenho a perda da sua filha. Exatamente. Os mais marcaram minha vida foram, primeiro, uma perca de uma filha, que isso é a pior coisa que o ser humano pode... A outra foi o sequestro, né? 37 dias no sequestro e tal. Então são duas coisas que marcaram minha vida e que tudo na vida todos os problemas vêm para mim e eu resolvo. Esses dois eu não consegui resolver. Então eu nunca encarei
problema como problema. Sempre acho problema, quando vem um problema, é uma vitória. Cada desafio é um desafio para eu resolver, né? Então, mas uma perca de um filho, não tem. E o sequestro também eu sofri, foi um sofrimento violento, certo que ia morrer, mas também administrei também bem esse negócio, tá? Muitos falam, senhor Assis, que talvez o desfecho, lógico, que todo mundo trabalhou, mas o senhor foi talvez a mola mestra do sequestro, né? Foi quem conseguiu aqueles 34 dias, 37 dias de cativeiro, numa época que era quase surgindo um novo cangaço. O senhor suportar tudo aquilo ali lhe serviu certamente. Eu aprendi, eu digo aqui, daria para fazer uns 2 livros só nesses 37 dias. E aprendi muita coisa com isso, até que minha mulher, às vezes, disse para mim, você quer tirar proveito até no sequestro? O senhor tinha confiança naquele momento que ia terminar tudo bem? Não tinha nada, certo? A história é essa. Primeiro, o cara joga você dentro de uma mala de um carro e você fica lá e diz, pô, rapaz, a vida toda trabalhando, esse cara me joga numa mala do carro, eu não tenho mais controle de nada, né? Então você vai para um negócio desse, aí chega lá, joga você dentro de um quarto escuro, bota uma corrente na tua perna e som 24 horas 24 horas som e ninguém dormia batendo, fazendo zoada e tal. Os caras psicologicamente me destruíram, em 15 dias me destruíram. Eu queria morrer mesmo. Mas, daí a pouco eu comecei, sabe uma coisa, eu comecei a ver. A primeira coisa que eu vou fazer é esquecer o passado. E vou esquecer o futuro. Vou esquecer o futuro. Quando eu botei isso na cabeça, quando eu pensava no passado, era filho, era negócio, era empresa. Eu estava com uma empresa nos Estados Unidos novinha. Eu digo, porra, vou perder como é essa empresa agora, como é que vai ser? Então, mas botei na cabeça que vamos esquecer isso tudo. O futuro, eu vou morrer. Esses caras vão me matar. Então vamos esquecer o futuro. Vamos viver o presente. Aí comecei a mexer com yoga. Eu tinha feito yoga algumas vezes e tal. E comecei a fazer exercícios de yoga. E esse yoga foi quem me salvou a coisa. E depois chegou um ponto que um belo dia chegou o cara e disse, um fuzil R15. Ou você diz qual é o número do seu negociador, ou então eu vou te matar. Eu digo, vai. Então vai, parti para cima dele, ele correu. Eu digo, agora quem manda nesse negócio sou eu. Foi a virada. Aí começou. Mas foi quando me estouraram o cativeiro, eu estava deitado num colchão desse, um colchonete velho furado lá, e eles chegaram, aí chegou a polícia, o cara, mas foi uma experiência não foi muito boa. Mas eu aprendi tanta coisa e depois fui ver, a vida é exatamente isso. O passado, você não tem muita coisa para, né? Não tem, né? E o futuro, você vai morrer, né? Então vamos viver, né? Vamos viver cada momento e tal. Empresa, por exemplo, a minha vida particular, eu não quero saber de futuro. Agora, empresa não, empresa eu estou programando 5, 10 anos, mas minha pessoa física não posso, né? Não posso estar dizendo que eu, né? Então, eu acho que são as duas coisas que me marcaram mais, foi essa. E o resto não, esse problema de empresa, para cá, para lá, isso tudo é uma vitória. Cada desafio seu é uma vitória, tá? Eu nunca achei que isso é um castigo, não é? Então, mas isso aí não, isso aí foi as duas coisas que me marcaram mais na vida. Senhor Assis, uma das que mais me inspirou, né? Uma das coisas que mais me inspirou e quando levamos o nome do Senhor para fazer esse primeiro episódio é uma quebra de vários paradigmas.
O senhor é a maior empresa de beneficiamento de castanha do mundo, tem certamente se não a maior distribuidora de combustível independente, tem empresas de cartões de crédito, tem empresas de vários segmentos, e assim, dificilmente a gente consegue ver um funcionário se queixando, falando mal do patrão. Isso aí muitas vezes a gente até passa, mas quando você também vê essas informações vindo dos fornecedores, foi algo que muito me deixou assim certo que o nome a ser escolhido para receber esse mérito e esse capítulo é do senhor. Vários fornecedores disseram assim, olha, sempre que seu Assis monta um negócio, primeiro ele privilegia o comércio local. E sempre que eu vi de alguns ex-funcionários, o nosso repórter acabou de falar que eu acho que vai dizer nos bastidores, a mãe dele se aposentou e até hoje fala bem do senhor. Eu acho que um dos segredos do sucesso está aí, é o respeito mútuo. O senhor acabou de falar na nossa conversa que a empresa fica, o legado fica, as pessoas vão. Isso aí, seu Assis, foi um dos modos que geram o legado das suas empresas? Sim, é isso aí. Primeiro, a humildade, que isso eu prego sempre, tanto para meus subordinados como para meus filhos. A humildade, todo mundo, eu dependo de você, eu sempre penso que eu dependo. Se não fosse a minha castanheira lá, que estava cortando castanha, eu não tinha crescido. Hoje, mesmo a minha equipe, eu estou dependendo da minha equipe. Então, você tem que botar isso na cabeça que você precisa de todo mundo então sem isso você não cresce, você só cresce se tiver uma boa equipe e tal. E uma das coisas que eu sempre é humildade, trabalho, bater metas, geração de caixa, tudo isso são coisas que a gente prega dentro da empresa. Com tudo isso, se a gente puder ajudar, a gente teve situações de um pessoal nosso lá de Mossoró, um mecânico lá, Chico Leite e tal, já morreu inclusive. Teve um problema de saúde, eu mandei um avião imediatamente, né? Não tem conversa. Meu irmão agora estava no Acre, estava com problema lá, não sei o que, Covid, ia morrer, eu mandei um jato pegar. A gente né, tem isso aí, é irmão, é família, é equipe, tudo isso para nós é uma família, né? Uma família. E são esses valores que o senhor busca também transmitir para os seus filhos? Não tem nenhuma dúvida, isso é o que eu digo toda hora, e eles são assim, você pode, qualquer um deles você vai achar essa humildade, não tem ninguém andando de Ferrari, não tem ninguém, todo mundo é humilde, entendeu? Então esse é o legado que eu estou dando para eles. Assis, nós estamos conversando sobre negócio. E lógico que, como para mim, um dos meus maiores hobbies é trabalhar, mas eu também tenho o meu lazer. Eu sei que o senhor tem uma grande paixão. Fala um pouco sobre as suas grandes paixões fora do trabalho. Uma é aviação. Eu sou piloto comecei com ultraleve, tenho 5.000 e tantas horas de voo de ultraleve, que é um voo. Isso, a maior paixão que eu tenho é voar, né? Isso aí é uma das maiores paixões que eu tenho para voar. E na aviação eu tenho grandes amigos. Fim de semana eu viro menino na aviação, né? E tive experiências de avião parar e chegou minha hora e tal, daí a pouco eu vou me resolvendo o problema e fino não morrendo, né? Então, para mim, um dos maiores hobbies que eu tenho ainda hoje aos 77 anos, ainda sou piloto, ainda piloto um avião. Pego meu aviãozinho e vou para Mossoró pilotando ele, né? E aquela criança de 8 anos de idade, né, que carregava latas de água, imaginava chegar aonde chegou hoje? Não
não sei, eu sempre pensava grande um pouco, mas nunca esperei chegar onde eu cheguei agora. Mas sempre eu pensava grande. Mesmo em cima de um jumentinho carregando água, eu vi um avião passar, eu ficava doido pelo um avião, né? Então, eu sempre pensei um pouco... É tanto que você sai de bombeiro para uma indústria de castanha que exporta castanha. Então, eu sempre pensei grande, né? Sempre pensei grande. Senhor Assis, já a gente está chegando aqui na nossa parte final. Eu imagino que a gente está aqui hoje, mas daqui a 10 anos, né? Mas daqui a 20 anos, daqui a 100 anos. As pessoas que estão assistindo agora esse documentário e que se espelham num homem de mais de 70 anos, né? Não vou dizer que a idade daqui já chega a 77 anos. Qual é a mensagem que o senhor dá para aquela pessoa que está ali, daquele menino da latinha, como o Mário Sérgio falou, o que é que ele deve pensar na vida, os princípios, para que ele possa um dia ser um Francisco Assis Neto? Isso não é fácil, né? Porque se fosse assim, tinha muitos, né? Mas você tem que, primeiro, trabalhar. Isso não é brincadeira. Você não arruma dinheiro com conversa, né? É trabalho. Eu não tinha hora para trabalhar. Chegava às vezes numa farra 4 horas da manhã, 5 horas eu já estava lavando carro, ajudando a lavar carro, não sei o quê, tá? Isso não mudava nada. Eu nunca mais farrei uma coisa no outro dia. Então, o trabalho. Não tem conversa, doutor. Ninguém faz nada na vida. Eu tento... às vezes os meus filhos sai fora do negócio de ações, vai trabalhar, cara, vai trabalhar, trabalho, é isso, trabalho, honestidade, né? Humildade, são esses lemas que... Queria que você falasse um pouquinho também sobre Dona Sônia, nessa relação com o senhor, Assis, esposo, companheiro. Foi a melhor coisa, né? Ela criou meus filhos, que eu trabalhava de dia e de noite, né? E ela quem ficava em casa. Para mim foi importante demais, tá? Que homem nenhum cresce se não ter uma mulher por trás, né? Se não for bem casado e tal, você não cresce, né? Porque você chega em casa, problema, discussão e tal. Não, minha mulher não, era eu trabalhando e ela cuidando dos filhos, brigando, veio sozinha para aqui, para Fortaleza, criando os filhos. Então ela para mim foi uma das que faz parte dessa história. Nós falamos de passado, falamos de presente e o futuro. Fazer mais é o compromisso das empresas do Grupo FAM? Sim, pelo menos eu acho que a turma que eu estou formando aí, nós vamos ficar muito grandes. Os meus filhos e a equipe nós temos aqui, nós estamos... toda hora estamos pensando grande, estamos pensando em adquirir mais empresas. Comprei uma empresazinha agora de leite de castanha e tal. E nós temos que... vai crescer. Nós vamos tornar a Usibras uma empresa de alimento, não processamento, mas de alimento. Ela vai mexer com muita coisa sobre alimento. Então, pelo que nós estamos fazendo aí, a equipe, meus filhos e equipe e tal, nós vamos crescer muito. Assim, também vai fazer parte disso, da experiência vai passar, mas essa turma nova, eu não vou dizer que você é o herói desse negócio agora para frente. Agora para frente eu vou passar, estou passando devagar, não devagar, na hora que eles querem fazer alguma coisa nova, eu deixo fazer, só não deixo eles errar outra vez, tá? Então nós vamos crescer. Obrigado, Assis, né? Parabéns pela trajetória, pela história de vida, pelo exemplo, né, que o senhor é para tanta gente. A gente vai encerrando aqui esse primeiro capítulo do Memória Viva, trazendo também a mensagem final aqui de Stênio Marques, presidente da CDL Mossoró.
Senhor Assis, eu sou um jovem de 42 anos, tenho a honra hoje e a satisfação de estar à frente da CDL. Eu brinco muito que eu tenho minha contagem regressiva, já acaba meu mandato, quero deixar meu legado, mas hoje eu saio daqui um homem com mais experiência, com mais gana, com mais vontade de viver, saber que, eu acho que o senhor falou muito bem, sempre é por trás de um homem tem uma grande mulher, sempre a família é o alicerce de tudo. Se você tem isso aí tudo regado, as chances dos frutos serem colhidos, eles são muito grandes. Então o senhor é um homem abençoado, que Deus continue iluminando a sua família, seus filhos, seus funcionários, e que esse seja o primeiro de muitos, Memória Viva. Muito obrigado, senhor Assis. Ok. Muito obrigado a vocês também. Foi um prazer estar com vocês. O que eu puder ajudar Mossoró, o que a gente vai, pode contar comigo, qualquer coisa. E a gente lembra, Estênio, que o projeto Memória Viva ele vai culminar com os 60 anos da CDL Mossoró, que serão celebrados, comemorados em 2023. Então, até lá, uma extensa programação ela vai ser desenvolvida, apresentada, comemorada. Até a próxima.